saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Hoje, 15 de outubro, quero dedicar este vídeo a todos os professores pelo seu dia. Rastreando minhas lembranças, voltei ao tempo de criança, nas escolas aqui da roça. No meu tempo de criança, aos 7 anos, foi a minha primeira professora, Leisi, esposa de Walter, filha do Arlindo Brinatti, que também vieram de Caparaó, lá naqueles velhos tempos, quando viemos. E nessa escola ali, sendo a primeira vez, aquela emoção, uma criança chegar, o que eu vou fazer lá, meninada? E o lápis colorido, aquela emoção de estar com aquilo ali nas mãos, o caderno, a professora lá com giz no quadro. E a primeira aula começou ali, o A, E, I, O, U. Eu decorei, ela me elogiou e eu fiquei todo satisfeito. Aí passou para a primeira aula, que seria o ABC, decorar todas as letras. E na cartilha ali fui galgando os ensinamentos e foi dando tudo certo e foi aquela emoção. Nesse tempo aqui no Edson Cardoso, a primeira escola lá no início de tudo. E engraçado que ensinavam-nos que tínhamos de decorar as letras para depois soletrar, para formar as palavras. Então a professora começava a ensinar. T-E-T, R-A-H, terra. E aí eu lembro que um caso engraçado que ensinando uma das alunas, quando a professora ensinando disse T-E-T-R-R-A, terra, ela disse T-T-R-A, areia. Ela complicou o negócio lá e a criançada começa a brincar e implicar, foi muito divertido isso aí. Mas então, quanto a esse aprendizado ali, as primeiras letras, para depois soletrar, me vem à memória um caso engraçado também de uma pessoa que passou aqui na nossa família. Ele era muito assim, craque para domar animais e sabia lidar com as cordas, ele tinha lá seus jeitos. E ele era analfabeto. E na roça, naqueles tempos, tinha a aula, o Mobral, que era para adultos analfabetos. Tinha aula às noites. E esse cara estava frequentando a aula, e quando ele chegou, eu perguntei, e aí, você está dando certo? Está aprendendo? Ah, sim, então leia aquele nome na parede. Ele virou para mim e disse, olha, eu já sei as letras de cor, agora só falta eu amadrinhar as letras. Porque ele tinha aquele costume de amadrinhar as tropas, lidar ali com os animais. Aí ele usou esse termo, que foi muito engraçado, que a gente de vez em quando lembra disso até hoje, né? Você não amadrinhou a letra, você não está entendendo. E foi muito engraçado, a gente não esquece. E o tempo foi passando. Comecei aos 7, já estava com 8, depois veio 9, 10 anos. As professoras trocaram, mudou de local. Os alunos, a criançada, foram crescendo e teve mais alunos. E nessa ida para cima, uma distância de uns 4 quilômetros, imaginam a molecada pelas estradas, a farra que faziam. Me lembro que minha mãe fazia o famoso imbornal, de pano, com a alça do próprio pano. Ele era resistente, muito prático, num preço acessível. E até hoje esse imbornal é muito usado aqui pelos motoqueiros da região. Ele carrega tudo ali, não estraga fácil, resistente, prático, o famoso imbornal. E cada um dos alunos da minha casa tinha o seu imbornal com a sua cartilha, o caderno, o lápis, a borracha e
Na ida para a escola e na volta, às vezes, quando chegávamos, o caderno e a cartilha, tudo que estava ali dentro já estava tudo esbagaçado, de tanto a gente dar bornalada uns nos outros. Criança era desse jeito, né? E a gente tem essa lembrança. E lá nessas escolas, não havia a famosa merenda escolar de hoje, né? Cada aluno, cada família tinha que improvisar a sua merenda. Então a gente levava uma batata assada, banana, uma fruta, um pedaço de rapadura, cada um se virava. E outro fato engraçado, lá se alguns dos alunos não tivesse, a gente tinha que esconder, porque juntava tudo ali, a gente tinha que dividir, né? Criança, e a gente tem isso na memória, era muito engraçado. Se a gente não quisesse dividir, ou não desse para dividir com todos, tinha que esconder na hora da merenda, a hora do recreio, aquela farra, brincadeiras em volta da escola. Foi um tempo realmente que a gente não esquece. E quando a gente voltava da escola, aí já estava com fome, né? Depois de 3, 4 horas ali, voltávamos devorando tudo pelas estradas, fruta madura, tudo que achasse, a gente ia levando a eito. E outro fato engraçado, jogávamos pedra em marimbondo, principalmente quando tinha um dos moleques na próxima casa, para fazer a implicância. Rolávamos cupins esperando a estrada, se estava quebrando a cerca do vizinho, a gente não queria saber disso, era coisa de criança. Então, essas lembranças realmente a gente não esquece. E nesse período aqui em cima, de 8 a 10 anos, tiveram 2 professoras. Me lembro o nome dela. Terezinha, depois de um período, a professora Antônia. Tudo gente da região, que tem os parentescos aqui, e lembramos dessas 2 professoras aqui na escola, na parte de cima do trecho aqui. E outro fato engraçado que me aconteceu, eles falam que eu era muito arteiro na escola. E a professora tinha uma régua para bater na mesa, gritar com a meninada, para pôr ordem na sala, e às vezes tinha autorização dos pais para bater na gente também, com aquela régua. E um dia, eu não sei mais o que fiz, a professora me corrigiu e tinha um quartinho estreito, próximo à sala da aula. Ela me prendeu no quartinho. E por ele ser estreito, casa barreada, eu coloquei um pé de um lado e de outro e fui subindo 3, 4 metros de altura. E lá de cima eu alcancei a sala. Vi. E a meninada caiu na farra. E a professora, muito nervosa, dando os pulos com a régua para ver se me acertava, e eu lá de cima saboreando o cenário, né? Foi um fato muito divertido nesse tempo. Mas então, são coisas que todos passaram por isso, e por ser esse dia dos professores, eu recordando de tudo isso aqui, por isso estou narrando com esses detalhes. E imagino que vai identificar com a história de muita gente. Mas então os tempos foram passando e de repente faltou o professor. Ficou a meninada sem aula. E o meu pai, preocupado com aquilo, pensando como fazer, nós éramos ali uma meia dúzia, os menores, ao todo somos 11. Eu acredito que tínhamos ali, éramos uns 6, 8 alunos, só em casa. E meu pai, preocupado com a situação, o que podia ser feito, e aconteceu que apareceu na região um camarada meio exótico, aquele tipo de pessoa que você não sabe de onde veio nem para onde está indo. E esse sujeito chamava-se Bastião Professor. Chegou com esse nome. Ele procurava exatamente regiões em que pudesse dar aula para
os alunos e receberem das famílias. E encaixou na hora certa. Meu pai, já pensando naquilo, contratou o Bastião Professor. E esse sujeito, ele tinha lá seus mistérios. Um cara de uma meia-idade, apresentava uma cultura, uma habilidade para estar lidando com as coisas, com seus cadernos, com matemática, ele era muito bom de matemática. E o Bastião Professor tinha umas coisas esquisitas, considerado assim por as pessoas que o observavam. Toda oportunidade que ele tinha, no período da escola, no dia dele, ele dava umas fugidinhas. Ia lá, às vezes a gente via ele lá na beira da estrada, outra hora debaixo de uma árvore, outra hora contemplando a queda de uma água, enrolando o seu cigarrinho de palha. E engraçado que o meu pai, quando contava isso, virava para mim e falava igual o Sete assim, porque eu também tenho esse prazer, esse gosto de dar umas fugidinhas, de toda oportunidade de estar a sós, de aproveitar estes momentos. E eu me lembro uns dizeres muito bonitos de uma pessoa muito iluminada que escreveu que em cada pessoa há um grande segredo, uma planície interior com vales de silêncio e com paraísos secretos. E isso tem um respaldo bíblico. Provérbios de Salomão, está escrito lá que o coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. Então ele tinha esse costume, eu também entendo disso aí, gosto de aproveitar os pequenos momentos para distração, e um terapeuta sabe do valor desses pequenos, grandes momentos de distração. Às vezes me pego brincando com um pingo d'água na folha do inhame, o que não significa nada para os outros, mas para a pessoa que estaria absorto por aquele instante, tem lá o seu significado. Mas então o Bastião Professor, no momento das aulas, quando ele chegou, o primeiro dia de aula, aquela expectativa, à noite aqui nesta mesa na cozinha, lamparina a querosene, o meu pai de lado ali, observando o primeiro dia de aula, e a meninada, ele tinha um detalhe de ficar passando a mão na cabeça, sentado lá, observando tudo. Então, o Bastião Professor, nesta mesa, aqui nesta cozinha, os alunos, a primeira aula, ele começou pela matemática, ele passou as contas lá, 3 mais 2, 1 e 3, e 5 com mais 1, e passou os cadernos para a gente. E eu sempre meio para frente, querendo chegar na frente, apresentar ali um bom resultado. Já tinha ido nas escolas, sabia fazer um pouco aquelas contas. Mas eu ali todo afoito, querendo me esnobar, passei a caneta e fiz rápido. E mostrei para o seu Bastião Professor. Ele levantou e foi lá no meu pai. Aí, Solinho, se o senhor não pagar para aprender, vai crescer tudo burro. Sabe nada, fez tudo errado. Aí eu, foi aquela baldada d'água na minha pompa. E a gente não esquece de fatos desta natureza. Voltei para a mesa, aí aquela noite já foi aquela aula ali mais sem graça. E decorrido alguns meses, aquilo acabou contribuindo, a chegada do Bastião Professor acabou contribuindo, foi mais um elo naquela corrente do aprendizado. E outro fato interessante do Bastião Professor é que ele ia no Ocidente, a vila mais próxima aqui da casa, para comprar suas coisas pessoais, seu cigarro, o cigarrinho de palha, comprar o fumo. E lá nas vendas tinha a mesa de sinuca e as mesas de baralho, onde o pessoal jogava na base da aposta. E o Bastião, muito esperto, jeitoso com a situação, começou a jogar e limpou o pessoal. E a fama dele correu lá,
e eles implicando por que esse camarada, quem é esse sujeito? E às vezes até querendo fazer alguma violência, alguma agressividade por causa de ter ficado assim humilhado com a craqueza dele. Mas aí o cara da venda, não, esse sujeito tá lá no Lindo, ele é professor dos meninos do Lindo, não envolve com ele. Então ficou mais essa lembrança do Bastião professor. Então, minha gente, são muitas histórias. Quanta gente que tem casos semelhantes por este mundo afora, na minha faixa etária, na idade, que entenderá direitinho as minhas colocações quanto ao período de criança nas escolas. E tem um fato interessante que eu não esqueço, que a vida, esses dizeres são conhecidos. A vida é uma escola, o tempo é o professor. E eu, formulando assim nas minhas palavras, eu escrevi assim que na escola da vida, quem não quiser aprender, aprenderá sem querer. Então é isso aí, minha gente. Vamos ficar com ele. Eu daria tudo que tivesse pra voltar aos dias de criança. Eu não sei pra que a gente cresce, se não sai da gente essa lembrança. Aos domingo missa na matriz da cidadezinha onde nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha? Meu amor, onde andará? Eu igual a toda meninada, quanta travessura eu fazia. Jogos de botões pela calçada,